Estamos de volta e se falamos em inteligência, também falamos de talentos e altas habilidades. Pitágoras passou 10 anos viajando e só depois desenvolveu sua teoria. Leonardo da Vinci deve muito de sua inspiração às viagens. Fazer uma pós-graduação fora do país, conhecer novas culturas, aprender e aprender sempre. A internacionalização potencializa a inteligência e esse é o tema desse bloco. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a doutora Laura Ancona Lopes Freire, diretora de internacionalização do ensino da Unip. Muito obrigada, Laura. Que bom. Laura. Sempre bom. Laura, então vamos começar pelo... Pode começar pelo Pitágoras, pelo Leonardo da Vinci? Tá, ela quer saber do Leonardo da Vinci. Porque isso é uma informação sua, né? Isso, na verdade sua. é. Eu queria entender, quer dizer que o Pitágoras, ele passeou 10 anos viajando depois que ele desenvolveu a teoria. E o Leonardo da Vinci também, quer dizer, viajar, sair do seu espaço, mudar, isso aí faz bem e ativa a inteligência. Viajar é preciso, Laura? Viajar é preciso para expandir os seus limites e encontrar novos conhecimentos, né? Sempre. Então, quando Pitágoras, na verdade, eu falei, foram 20 anos quase. 20? Isso é corrigindo, então, essa informação. Corrigindo essa informação, eu fui lá checar. Ele viajou durante 20 anos e ele expandiu aí foi para lugares que... Bom, vamos pensar na expansão, porque quando a gente fala em potencialização, a gente está falando em movimento, né, da inteligência, potencialização da inteligência, viagem, internacionalização, a gente está falando de buscar novos conhecimentos, né? Uhum. Então, quando o Pitágoras viaja, existe uma coisa muito interessante, porque a gente está falando ali de 500 antes de Cristo, um pouquinho antes até, ele fica viajando, ele vai até o Egito, ele vai procurar conhecimento sobre a matemática, né? Que era um talento natural, é uma curiosidade, e ele se automotivava, ele conseguia, né, uma característica muito forte das pessoas inteligentes também, uma capacidade de automotivação, né? De ir atrás daquele conhecimento que ele precisa para se desenvolver, né? Então, Laura, peraí, você soltou uma pérola aí. Olha que interessante. Você vai atrás daquilo que você precisa desenvolver, né? Porque combina com o que a Marília estava falando. Quando você reconhece que sabe mais, que se aprendeu, isso é de uma glória mesmo. E busca mais conhecimento. Busca mais conhecimento. Busca mais conhecimento. E a característica da expansão, de uma necessidade de expansão. Vocês falaram que os alunos do Objetivo, às vezes, falam assim, a gente quer sair do tédio, né? Nós queremos... Isso é uma busca, é uma necessidade de mudança. E a mudança requer movimento. Então, nós estamos falando de movimento em favor do conhecimento. Então, é isso que o Pitágoras faz quando ele sai de um estado ali que talvez estivesse limitante e talvez um pouco tedioso, porque o conhecimento que ele encontrava ali estava ali, fechado e limitado. Então, ele ele entra em contato com todo o conhecimento do mundo antigo relacionado à matemática, né? E depois ele vai, então, fundar, então, esse método matemático que ele se diferencia do método científico e ele, então, dá início a uma nova era na ciência através até da formulação do teorema de Pitágoras. O Leonardo da Vinci, já vamos lá para o Renascimento, né? Ele já é muito interessante, porque ele tem as habilidades de engenheiro e de artista, né? Então, vocês... vamos entender, né, dessas potencialidades, né? O Leonardo da Vinci, ele também viaja atrás de conhecimento, né? Então, eles vão pegando informações. A viagem, né? Que interessante, né, Laura? É sempre a viagem, porque a viagem faz com que você encontre... Olha, eu vou fazer uma análise num pequeno grupo e num grupo grande, tá? É a busca do conhecimento. Então, a busca do conhecimento, ela começa na interlocução com o outro. Aqui nós estamos fazendo um movimento de expansão do conhecimento. Nas entrevistas que vocês fazem, por exemplo, isso aprende. É muito importante, porque vocês aprendem e vocês expandem, ou seja, vocês estão informando. Quando alguém acessa a rádio para escutar as entrevistas, elas estão aprendendo. É um movimento que se faz dos dois lados. Então, é um encontro. Então, nos pequenos grupos, a gente faz isso com os amigos, com os professores, com os colegas, buscando os
livros, buscando o material. E aí, quando a gente vai para o mundo, a gente vai expandindo, é como se a gente estivesse pegando cada vez mais conhecimento e ensinando também, através dessas interlocuções, conhecimentos cada vez mais diferentes daqueles que a gente costumeiramente tem no nosso pequeno mundo, vamos dizer assim, nesse mundo fechado. Então, a gente está falando de conhecimento e capacidade de expansão e de informação. Veja que a gente tem movimentos que são movimentos físicos da viagem. Sim, tem que pegar o avião e ir para o aeroporto, enfrentar a fila, aquela, né? Já é um aprendizado aí. Já é um aprendizado, né? Então, a paciência, o respeito ao outro, né? As capacidades, a capacidade de negociação, de habilidades humanas e emocionais, né? Claro. Então, a gente fala de um movimento físico, né? E na história do homem, então, para que ele fosse possível ele viajar atrás do conhecimento, ele teve que desenvolver um maquinário aí que possibilitasse, né? Então, a roda, daí a bicicleta, daí o carro, daí o navio, daí o avião, aí o óculos para poder ler, aí o desenvolvimento da escrita. Então, você tem algumas habilidades. Então, a gente fala de internacionalização, você precisa do desenvolvimento, né, desse maquinário e precisa do desenvolvimento também científico, cognitivo, que também é feito ao longo da história pelos Homo sapiens, né, que somos dessa descendência, né? Então, as capacidades cognitivas, elas vão se desenvolvendo também nessa expansão. Tem alguns cientistas que eles estão pesquisando também o gene da curiosidade, porque a curiosidade é um fator de motivação natural do homem. Eu conheço o gene. Gene da curiosidade. O gene da... Mas curiosidade de tudo, curiosidade de saber tudo. Quem está do meu lado, como é que foi feito aquilo, é uma coisa até meio... constrangedora, muitas vezes. Depois não esquece de terminar o Leonardo da Vinci. Quero saber a história do Leonardo da Vinci. E o Leonardo da Vinci, então, ele tinha essas habilidades. É interessante porque ele era um artista e ele também era... Tem um livro de um autor que chama Fritjof Capra, que escreveu até o tal da física. Sim. E aí ele escreve A Ciência de Leonardo da Vinci. E ele fala desse percurso muito interessante porque o Leonardo, então, ele tinha uma visão, uma forma de visão bastante fundamentada na observação, na documentação, na memória e também na capacidade de conectar conhecimentos diferentes, né? O que a gente chama de que funciona muito bem para o Leonardo em nível pessoal, mas no nível grupal, que a gente chama de interatividade ou interdisciplinaridade, ou seja, a ciência e o caminhar do conhecimento através da conexão de vários conhecimentos e do aproveitamento dos talentos múltiplos em grupos criativos. Então, quando a gente tem grandes corporações, são feitas de muitos talentos, por exemplo, talentos de diferentes áreas que aprendem a se comunicar e a trocar e a respeitar, aí que a Malu falou, esses conhecimentos diferentes. E aí você tem aquilo que a gente fala assim, bom, então, eu não posso, eu tenho que respeitar o meu talento, eu vou desenvolver meu talento artístico e eu tenho que respeitar o meu colega matemático e ele tem esse conhecimento de exatas. E aí, a gente trabalha junto e vamos imaginar um disco espacial, uma nave espacial, alguma coisa assim. Quer dizer, então, são conhecimentos que vão se interconectar. E essa inteligência, a inteligência da raça, do ser humano, né? Não é nem o conceito de raça, é do ser humano. Nós, enquanto seres humanos, expandimos a nossa inteligência através destas conexões, das conexões que conseguimos estabelecer enquanto pessoas que se conectam cada vez em maior número e com quantidade maior e a capacidade de organizar esse conhecimento também. Então, Leonardo da Vinci, então só para finalizar, o gênio Leonardo da Vinci, né? Ele tem mais de 300 invenções. O problema do Leonardo da Vinci, alguns problemas que a gente encontra, é que ele criava coisas, ele imaginava máquinas, por exemplo, mas ainda não havia tecnologia na época
para conseguir. Mas assim, é só para entender, por exemplo, quando fala dessas características da inteligência e quando você, aí já juntando para sua área de atividade, né? Quando você seleciona esses alunos que vão estudar fora do Brasil, essas parcerias, como é que você avalia? Por exemplo, se tiver 2 gênios, como é que você escolhe qual aluno que deve ir? Só tem 2 vagas, como é que você faz para escolher esse aluno? Sim. Bom, se você tiver 2 pessoas com talentos muito altos, médias gerais muito boas... Todo mundo que é inteligente é talentoso? Em geral, sim, né? Em geral, a pessoa muito inteligente, ela desenvolve um talento, ela percebe o próprio talento, né? E ela desenvolve aquele talento e potencializa ele, né? Claro. Mas... aí você vai olhar a capacidade de aproveitamento da pessoa no exterior, né? Quando a gente fala assim da avaliação para a Bolsa Internacional, é lógico que a gente vai olhar a média geral do aluno, né? A nota dele, ou seja, o desempenho acadêmico ali mensurável, mas você também é mensurável de forma mais exata, vamos dizer assim, né? Mais fechadinha, mas também as características pessoais de inteligência emocional mesmo, a capacidade de negociação, a autonomia, porque quando um aluno vai para o exterior, quando um aluno do colégio, o colégio ele já é mais preparado, né? Os alunos já é mais acompanhado. Na universidade, o aluno já é um adulto, né? Então, ele já é uma pessoa que tem que caminhar com seus... No meu caso, a universidade, que pode ou não ter estudado no objetivo. Aí pode não ter... Pode ter vindo de uma escola pública. Pode ter vindo de uma escola pública também. Quanto maior o nível de internacionalização, logicamente, maior o preparo no colégio, maior a chance dele se sair bem numa seleção para bolsas no exterior, na universidade, seja lá qual universidade for, né? E seja lá qual colégio. Mas, aqui no Colégio Objetivo a gente tem essa preparação, né? O que é muito bacana saber. Se quiser, porque isso faz, cá, né? Se quiser, por favor, venha cá. Mas isso faz diferença, né? Quer dizer, o aluno chega preparado na língua estrangeira, com conhecimento prévio do que é importante para a internacionalização, porque é muito importante ter uma autonomia e ter uma consciência, né, de como se comportar frente às diferenças entre as culturas, né, das diversas nações, né, a noção de respeito e de saber como se comportar. Tudo isso é importante? Mas você prepara isso antes? Como assim? Por exemplo, primeiro o aluno ele escolhe que ele quer ir para, sei lá, para a Alemanha, ou vocês que fazem... Ou vocês que decidem o país? Vocês que decidem qual é o país... A gente informa quais são as possibilidades e, logicamente, a gente entende que daí, então, você me perguntou por exemplo, tem 2 gênios muito inteligentes, muito preparados, com inteligência emocional e autonomia, tudo isso. Qual que vai, né? Aí você vai ver, a bolsa é para onde? Então, vamos falar, para a Alemanha? Tá. Então, se a bolsa é para a Alemanha... Algum de vocês 2 tem conhecimento, os 2 têm conhecimento de inglês perfeitamente, lógico, se prepararam lá desde o colégio, todo mundo sabe, né? Um é de família alemã, fala alemão entendeu? Daí, logicamente, é um facilitador, né? Então, às vezes, a universidade no exterior está solicitando um aluno com algumas características. Vamos dizer que o outro, nenhum dos 2 tem alemão, né? Então, quais são as características do que são solicitadas pela universidade? Nós queremos um aluno de engenharia. Ok, os 2 são de engenharia, mas de engenharia mecânica. Então, você vai afunilando, né? Então, é o caminho inverso, então. A universidade que fala o que quer, é isso? A universidade fala o que quer, ela tem algumas características que ela pede, sim. Ela tem alguns pré-requisitos para você entrar. Que ela pede hoje, ela pede Laura? O nível de proficiência em inglês, né? Okay. Ela pede a indicação da universidade de origem, que é a universidade onde ela estuda no Brasil, porque a indicação da universidade de origem é uma carta de referência, né? É o que vai dizer se o aluno ele é cordato, se ele cumpre as regras, porque veja bem, nós estamos numa cidade como São Paulo, por exemplo, nós somos um pouco mais flexíveis com relação ao horário do que de uma universidade na Alemanha, quer dizer, que eles fecham a porta na hora que inicia a aula e não abrem nunca mais. Durante a aula, acabou. Aí você sabe depois, né? Mais ou menos, a gente tem que
cuidar e preparar, já pegando alunos que têm essas características. Então, você tem que dizer se ele tem as características necessárias para ir para um país ou outro. Então, de acordo com as características do aluno, às vezes, por exemplo, se eu pego um aluno que ele é acostumado com um ambiente um pouco mais solto, um aluno de artes, por exemplo, tem universidades bárbaras de artes na Espanha, na Itália. Então, eu vou perguntar para ele, por que você está querendo ir para a Alemanha? Sim, vá para a Alemanha para fazer arquitetura, mas talvez para fazer pintura, artes plásticas, design gráfico. Tem alguns outros países que podem ser muito melhores para vocês, que vai te dar muito mais subsídios para você desenvolver este seu talento. Então, a gente está falando dessa questão de encontrar o grupo certo. Você precisa encontrar o grupo certo. Que se o aluno encontra o grupo certo, ele fica feliz, satisfeito, o conhecimento é ampliado. Então, eu tenho um colega que o filho dele está fazendo cinema. Onde vai fazer cinema? Lógico, em Los Angeles. Óbvio, ele me pergunta onde vai fazer o curso de cinema. Tem toda a indústria cinematográfica, quer dizer, é o lugar certo. Eu não vou falar para ele ir fazer cinema em alguns outros países onde isso não está desenvolvido e onde a chance, quer dizer, claro, de ter sucesso na profissão e de adquirir conhecimento, né? Vai ser incompatível, né? Agora, em relação aos requisitos, muito se colocou há um tempo atrás, por exemplo, participar de programa voluntário, qual é o lado social deste aluno, ou do caso desse o estudante universitário, o que ele faz, deixa de fazer. Isso importa ainda? Conta mais, por exemplo, um aluno olímpico. O que realmente seleciona, né? O que mais importa na hora para a universidade, para receber? O que eles mais querem? Eles querem, eles querem alunos que sejam, logicamente, inteligentes, que aproveitem bem os conteúdos, que tenham inteligência capacidade linguística muito desenvolvida para poder se comunicar. E depende da área, daí algumas características específicas. Então, de sociabilidade, por exemplo, depende. Se ele for para um curso de exatas, não necessariamente. Claro. Né? Se ele for para algum outro curso de humanas, talvez sim. Mas esse é o papel da Unip. Voluntariado, ele não é exigido nas seleções. Mas ele é sempre muito bem visto quando a pessoa chega no país. E também é uma forma de se conectar com o mundo, né? E de se conectar com as pessoas, de encontrar colegas, de trabalhar em benefício do mundo. Então, sempre é muito bem visto o voluntariado quando as pessoas estão indo para o exterior. Nas bibliotecas, nas universidades, existe muita chamada, assim, né? Olha, tem um programa de voluntariado e tal. E é muito bacana. Não conta mais. Não, isso não conta para uma seleção. Eles não têm isso como pré-requisito, em geral, para ir para o exterior. O que eles têm como pré-requisito é língua mesmo, conhecimento e habilidades sociais. Isso é o que conta mesmo, né? Laura, agora uma outra curiosidade. Por exemplo, hoje se fala muito também da questão do ensino à distância, né? Por exemplo, então, se o aluno faz um curso de ensino à distância, depois ele pode... Como é que ele... Aí ele é obrigado a viajar ou não necessariamente? Então, Malu, isso chama internacionalização em casa. Tem um nome usado para isso, né? É um termo. A internacionalização em casa... Porque o que é uma universidade internacional, né? O que é internacionalizar? É necessariamente ir para o exterior? Não. Você pode internacionalizar dentro do próprio país, ao trazer professores de fora, né? Ou a oferecer disciplinas online de outros países. A pessoa não sai de casa, Laura? Ela não necessariamente sai de casa. E isso é muito interessante para quem, por exemplo, tem problemas de mobilidade, né? Ou tem uma família financeiramente. Então, ela, em geral, esses cursos que são online, eles podem ser 100% online, né? E você ter um certificado de algumas disciplinas. Nenhum presencial, não tem uma aulinha presencial. Aí podia uma idazinha, né? Só uma. Se viajar é preciso. Viajar é preciso, imaginei uma vez, pelo menos. Mas é incrível isso, porque você pode viajar com a mente, o conhecimento. Agora,
Depende do curso. Por exemplo, se o curso envolve ciências biológicas, medicina, não tem como, porque é experimentação, é laboratório e tal. Mas o que acontece? Se a pessoa não tem dinheiro para ficar um ano no exterior, ela faz lá umas disciplinas ou faz um curso e fica uma semana, é muito diferente. Então, assim, tem cursos que são semipresenciais, outros são totalmente online, então aí vai depender. O que tem problema com a mobilidade também, né, Laura? Como é que faz, né? Uma pessoa que não tem... Que coisa maravilhosa, uma pessoa que, por exemplo, não pode sair do hospital ou que não pode, né, sair de casa, poder passear pelo mundo através da internet, fazer um curso, né? Que mundo maravilhoso que vai se apresenta. Né? E uma pessoa que tem família, que então é um pai, uma mãe, tem os filhos e tal, mas sabe da importância da internacionalização, sabe que precisa adquirir um conhecimento que não existe aqui, ou até que tem que levar o conhecimento que não existe em outros países. Isso que eu ia falar, porque às vezes existe aqui, a gente está levando conhecimento. A gente leva isso, né, Silvia? Os nossos professores, temos pesquisadores incríveis, maravilhosos. Você fala, leva daqui do Brasil? Lógico, lógico. Passar para lá, passar o conhecimento que tem aqui, né? Porque nós temos excelentes universidades. Né? Temos excelentes universidades, excelentes pesquisas, professores, muito conhecimento, que às vezes até está um pouco fechado. Então, há um plano hoje das universidades e das agências de fomento à internacionalização para fazer com que essa internacionalização, que a gente chama assim, tem internacionalização passiva, que é a internacionalização que recebe pessoas, ou que manda pessoas para fora, né? E a ativa, então, que leva o nosso conhecimento, né? Então, que recebe professores aqui dentro do país. Então, assim, ativa e passiva. E a gente recebe? A gente recebe. Isso é passiva, né? Ativa é quando o nosso professor vai ministrar aula e vai difundir o nosso conhecimento no exterior. Isso é importante, essa troca, né? Receber e mandar. Agora, é difícil atrair o aluno, né, para o Brasil. Para o Brasil é difícil, porque as universidades, elas em geral não têm tantas disciplinas oferecidas à língua inglesa. Então, a gente tem um projeto já que está em andamento, que a gente vai estar oferecendo já línguas. Temos já algumas disciplinas já em língua estrangeira, né? Inglês, espanhol, e isso tende a se expandir em todas as universidades, né? E na Unip a gente já está fazendo isso. E também temos um programa de apoio ao professor que vai ministrar aula, vai participar chama Visiting Professor. O professor vai ser professor visitante em outras universidades e ministrar aula durante 2 semanas. E para o professor da Unip deve ser um prestígio tanto, né, Laura? É um prestígio para qualquer professor, né? E recebê-los aqui também no país é importante, atraí-los, né? E o desafio é da língua, né? O grande desafio do Brasil, e é um tema muito discutido no Ministério da Educação, nas agências de fomento, CNPq, CAPES e tal, é a questão da língua, porque o nosso país é muito grande, é muito rico, tem muitas áreas, né, de desenvolvimento da indústria. Então, a gente tende a se acomodar linguisticamente, né? E quando acontece a mobilidade, ela acaba sendo para Portugal, para Espanha, para países, né? Quer dizer, o Brasil então está pensando nisso com bastante ênfase nesse momento, né, Laura? As políticas educacionais, elas fazem esse caminho, né? Querendo perder também menos talentos, porque nossos talentos, eles acabam indo para o exterior, a gente acaba perdendo talento localmente, né? Que nem futebol. Acabamos não pode perdendo. formar tudo aqui e depois ir embora. Depois vai embora, depois faz fiasco, né? Vai tudo embora, Então, o desafio é atrair também pessoas para cá. Agora, para fechar a questão, né, essa internacionalização em casa, ela é importante no sentido também de que, como a nossa moeda ela é fraca em relação aos outros países, acaba sendo muito caro ir viajar para o exterior, né? Porém, não é impossível. A pessoa pode estudar em uma universidade de alto nível, uma universidade que tenha as características, porque quando a gente fala de universidade é muito interessante, né? Uma universidade é boa. Qual é a melhor universidade para se fazer um curso? Depende.
depende do que você procura. Exatamente. É como o país também depende, né? Exato. Que tipo de conhecimento você quer? Você quer ser um pesquisador para a indústria, para o marketplace, para o mercado? Ou você quer ser um pesquisador de universitário? Daí vai definir para qual universidade você vai, porque talvez você não queira ser um pesquisador acadêmico, talvez o jovem queira ser um pesquisador voltado para o mercado de trabalho. Qual a melhor universidade? Você faz isso, Laura? Por dizer, vocês, a universidade, a Unip, ela dá esse suporte de... Muitas vezes o aluno está indo para um lado e não é aquele. Existe toda essa preparação, né? Isso. E se a característica da Unip, ela é a questão do mercado de trabalho, como é que você, vamos dizer, seleciona esse aluno? É muito interessante, porque nós temos muitos alunos, né, que já estão em empresas, já tem alunos que são diretores, tem alunos que são CEOs, é muito interessante, altos gerentes, aqui? Na Unip, sim. Aqui, né? Então, assim... Já foram e já voltaram. Tem alunos que já são mais velhos, tem alunos que são muito jovens, né? Então, essa troca de conhecimento é muito bom, porque acaba... É interessante que, assim, o mercado de trabalho já acontece ali na sala de aula, né? Já tem o CEO, porque às vezes o CEO volta para fazer uma universidade, ele já tem um diploma, ele volta para fazer um outro. Nossa, é muito interessante. Depois. Ela vem para fazer, às vezes, uma graduação nova. Já sabe o que quer. Exatamente. E aí fala, eu quero fazer isso, então agora eu vou fazer pós nisso. Porque muitas vezes não sabe, E né? para você que faz seleção, então... Faz graduação, faz a pós, né? E já encontra os colegas ali na sala de aula, já se cria um networking, onde muita gente já está trabalhando, e com um trabalho muito bom. E muitos alunos falam para mim, professor, eu quero fazer um programa, mas de um mês durante minhas férias, meu chefe me apoia, mas eu não posso ficar 6 meses. Eu falo, nossa, mas eu tenho uma bolsa aqui de 1 ano, 6 meses, com tudo pago. Mas meu trabalho é muito bom. Pois pode até ter uma bolsa. Então, e tem bolsas até de 100%, isso tudo? Tem bolsa de 100%, tem bolsa de 50%, né? E tem... Em geral, a gente, pelo menos, a isenção... A bolsa na universidade de destino, ela é total. Às vezes, o aluno ele não recebe um dinheiro a mais para pagar a passagem. Né? Ele pode receber isso ou não. A de 100%, a gente vai falar da bolsa da universidade, que é as taxas acadêmicas, as parcerias que a gente faz são sempre para não pagar nenhuma taxa acadêmica, quer dizer, gratuito. Mas tem sempre a questão da pessoa se manter no exterior, tem o plano de saúde, tem a passagem aérea. Então, isso tudo custa caro, né? O que a gente procura também são, às vezes, bolsas com parceiros que paguem toda essa parte, né? Ô, Laura, então, mas o curso é feito uma parte aqui, uma parte lá, ou totalmente fora? Em geral, hoje a gente está trabalhando com presencial. Eles vão para fora, ficam um tempo no exterior. Já faz a pós fora toda? Eles fazem a graduação, chama graduação Primeira sanduíche. Graduação sanduíche. É 1 ano no exterior, 6 meses ou 1 ano no exterior. Em alguns programas a gente manda por um tempo menor. 1 mês, 2 semanas, aí depende do programa. Eu quero, né? Eu quero pós-graduação. 1 mês, Silvia, na Espanha. Isso é para graduação, né? E para pós-graduação também. Na pós-graduação, aí são os professores que participam de pesquisa, né, de colaboração em pesquisa, aí é muito lindo mesmo, porque os professores, a gente faz as parcerias internacionais e os professores se ligam a grupos internacionais para desenvolvimento de pesquisa em colaboração com centros internacionais. Então, por exemplo, a gente tem grupo de pesquisa aqui da patologia ambiental em plantas, na Amazonas, com a professora Ivana Sufredini, o professor Drauzio Varela, né? E aí eles, então, se ligaram e fazem uma colaboração em pesquisa com um grupo nos Estados Unidos, com uma universidade nos Estados Unidos. Então, eles vão colaborando e caminhando junto na construção do conhecimento, né? Que demais isso, Laura. E apoiando os laboratórios, se apoiam, né? E assim vários outros, né? Tem com o Canadá, então tem um grupo de psicologia, né? De grupo de pesquisa, né? Que são os grupos que estão todos cadastrados no CNPq, cadastrados, formalizados. É muito importante a formalização dessas parcerias, né? E ter
uma formalização quanto aos direitos autorais, né? Porque precisamos salvaguardar o conhecimento criado no Brasil e assegurar o respeito ao nosso pesquisador, ao pesquisador brasileiro, ao pesquisador apoiado pela universidade, né? Então, a universidade apoia esse professor, apoia esse pesquisador, apoia os laboratórios, né, para o desenvolvimento do conhecimento. Então, para nós, é muito importante a formalização da parceria. Claro. E aí, nisso é que entra a Unip também de forma bastante contundente, né, Laura? Porque esse suporte é super importante. Bastante contundente, porque isso daí... Até num longo prazo isso, né? Porque as pesquisas vão, né? Vão avançando. E aí existem os artigos em produção internacional, né? Dos artigos, as apresentações em congressos. Então, essa é a parte da pós-graduação e que tem se fortalecido, né? E tende a se fortalecer mais, porque toda essa área da internacionalização e da expansão do conhecimento, que é algo que começa lá no colégio, passa pela universidade, pela graduação e vai para a pós-graduação, estrito sensu, né, os mestrados e doutorados, e depois até para os pós-doutorados, né, e às vezes por toda a vida. É verdade, é verdade. Né, porque são laços que se formam por toda a vida, né? Às vezes vocês acompanham o tempo todo, né? Não tem fim, né? Só... E tem um crescimento muito grande também, quer dizer, tanto na área da pesquisa, né, da colaboração e do conhecimento em pesquisa, como também no mercado profissional. O que nós temos recebido muito são os pedidos de documentação para validação do diploma no exterior, porque muitos dos nossos alunos têm sido contratados. É o que eu falei, Laura, que interessante. Empresas, quem não vai para a pesquisa, vai para o mercado de trabalho. E trabalhar a internacionalização visando uma aproximação dos mercados de trabalho são muito importantes, né? Laura, e com isso ganha o Brasil, né? Porque aí estão cuidando das cabeças pensantes. De cabeças pensantes. Laura, nós esquecemos a conversa, esquecemos aqui até do horário. Laura, tão gostosa a nossa conversa. Eu quero agradecer a doutora Laura Ancona Lopes, que é Lopes Freire, né? Vamos registrar, diretora de internacionalização do ensino da Unip. Laura, muito obrigada. E tem que voltar mais vezes. Com prazer. Aqui, Com prazer, obrigada.